Romanos, capítulo 1. Nós estamos na terceira mensagem da série de estudos em Romano, cujo título dessa série é Vivendo pela Fé. Terceira mensagem da série em Romanos, cujo título dessa série é Vivendo pela Fé. Então, na primeira mensagem, nós procuramos entender, compreender o que é viver pela fé. E então nós vimos que viver pela fé é crer na palavra de Deus e obedecer a Deus, independentemente do que vemos, independentemente do que sentimos ou quais possam ser as consequências, tá? Então, viver pela fé é uma vida de crença na palavra de Deus e de obediência a Deus. Semana passada falamos sobre o Evangelho de Deus, também em Romanos capítulo 1. E nós vimos que o Evangelho de Deus, ele é o Evangelho que procede de Deus, é um Evangelho que foi desde antemão anunciado por Deus, Evangelho acerca do seu Filho, que é acerca de Jesus Cristo, então é o Evangelho cristocêntrico. Aí Paulo deixa claro em Romanos 1, Jesus que nasceu, que é homem, Jesus que é da descendência de Davi, Jesus que é Deus. Então nós vimos que Jesus é homem, foi homem, Jesus é descendente de Davi, rei, e ao mesmo tempo Jesus, Deus. Aí nós então vimos que esse evangelho, ele procede de Deus, ele foi anunciado pelos profetas, etc. Ele é um evangelho cristocêntrico, ele é um evangelho que é o poder de Deus, versículo 16 de Romanos 1, para a salvação de todo aquele que nele crê, e concluímos vendo que esse evangelho, ele também revela a justiça de Deus de fé em fé. Aí depois então nós falamos sobre as implicações desse evangelho, que por meio desse evangelho nós somos chamados à obediência, somos chamados para pertencer a Cristo, somos chamados para sermos santos, somos amados por Deus, etc, etc. Na mensagem de hoje, terceira mensagem, então vamos falar sobre Romanos capítulo 1, versículo 8 a 17. Semana passada lemos capítulo 1, versículo 1 a 17. Hoje, versículo 8 a 17. E vamos falar sobre desejos santificados ou desejos santos. Em outra palavra, nem todo desejo ele é pecaminoso, nem todo desejo é mau. Do ponto de vista, nem todo desejo que nós temos como seres humanos é pecaminoso ou é mau. Existem desejos santos. E aí nós vamos ver dois desejos de Paulo aqui em Romanos, que são desejos santos e desejos que nós devemos ter à semelhança de Paulo. Romanos capítulo 1, versículo 8. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, que no versículo 1 também é o evangelho de Deus, quando Paulo fala no versículo 1, final do versículo 1, separado para o evangelho de Deus. Versículo 9, que também é o evangelho de seu Filho, de Jesus Cristo. Então Paulo fala, Deus é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Versículo 10, em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Versículo 11, anseio vê-los. É daí que vem o título da mensagem de hoje, Desejos Santificados. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas das vezes planejei vê-los, mas fui impedido até agora. Inclusive um dos impedimentos que era colocado pelo próprio governo romano, pelo imperador, tá? Além de outras passagens, por exemplo, quando a gente vai em Tessalonicenses e outras cartas, Paulo fala que às vezes tentou viajar e foi impedido por Satanás. Mas aí Satanás até acabava usando as próprias autoridades humanas, por exemplo, Roma e o imperador, etc., para impedir certas viagens. Então Paulo fala no versículo 12, isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas das vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito, ele tem um propósito, é colher algum fruto entre vocês, assim como também tenho colhido entre os demais gentios. Sempre lembrando que gentios são aqueles que não são judeus.
Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Tá? Aqui pessoas que possuíam cultura grega ou pessoas que não possuíam cultura grega. Ele fala, por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, que nós vimos semana passada, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, até por uma questão geográfica, histórica e teológica. O evangelho foi primeiramente apresentado aos judeus, depois aos não-judeus. Versículo 17, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É dessa passagem, o justo viverá pela fé, que nós demos o título a essa série, Vivendo pela Fé. Desejos santificados. A oração, e aí você pode ver claramente na carta aos Romanos, ela fazia parte da vida e do ministério de Paulo. Paulo era um homem de oração. É interessante que você vê lá no versículo 8, ele fala, antes de tudo, sou grato a meu Deus, e Paulo está aí começando a oração com uma gratidão. E quando ele chega mais adiante, no versículo 9, ele fala assim, na final do versículo 9, ou seja, é minha testemunha, ou seja, Deus é minha testemunha, de que como sempre me lembro de vocês, e aí ele começa o versículo 10, em minhas orações. É comum nós vermos isso nas cartas de Paulo. Tanto é que você vai lá em Efésios capítulo 1, versículo 16, e você vai ler, Paulo fala assim, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-nos em minhas orações. Colossenses capítulo 1, versículo 3, só para nós olharmos alguns textos, Paulo fala assim, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, carta do apóstolo Paulo, versículo 2, ele também fala, sempre, e é interessante a expressão que ele usa sempre, a ideia de uma coisa contínua, sempre damos graças a Deus por vocês, mencionando-nos em nossas orações. Versículo 3, lembramos continuamente, ou seja, um homem de oração, sempre, continuamente. É interessante que quando nós olhamos para a própria vida de Jesus, a oração era marca da vida de Jesus. E Jesus tinha o hábito de orar. Era quase como você dizer que a oração era como o respirar de Jesus. Tanto é que Jesus é para nós o nosso maior modelo, o nosso maior fator motivador para que nós tenhamos uma vida de oração. E Paulo está orando. Agora, Paulo está orando porque ele tem um propósito, ele tem um desejo, ele tem um anseio. E ele revela isso no versículo 11. Tanto é que ele fala lá em Romanos, volta lá na sua Bíblia, capítulo 1. Ele fala assim, no versículo 10, em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Ele está orando para que Deus abra a porta, porque ele quer ir para Roma. Ele quer estar com os cristãos em Roma. E quando ele começa o versículo 11, Romanos 1, ele usa a palavra anseio. Essa palavra é um desejo. É a mesma palavra que Pedro usa no grego, em 1 Pedro capítulo 2. Olha lá o que Pedro fala, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, Pedro fala assim, como crianças recém-nascidas, desejem de coração. É a mesma palavra. Pedro usa a expressão da criança que deseja ardentemente o leite materno. Tá? Inclusive, vocês sabem muito bem que a criança, quando é pequena, dependendo do ritmo dela, de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas, a criança ela tem necessidade de mamar. E ela, inclusive, se manifesta de uma forma ardente.
Tem criança que chora, tem criança que berra, tem criança que grita, mas ela deseja ardentemente o leite materno. É alguma coisa que ela aspira de coração. Ela deseja profundamente, é a palavra que Paulo está usando aqui. Então Paulo desejava ardentemente, de coração, sinceramente, profundamente, estar com os cristãos em Roma. Esse desejo de Paulo não é um desejo pecaminoso. Existem desejos pecaminosos. Olha lá em Romanos capítulo 8, versículo 5, e nós vamos passar aqui quando chegarmos em Romanos capítulo 8, versículo 5, quando Paulo fala assim: quem vive segundo a carne, carne como natureza pecaminosa, tem a mente voltada para que a carne deseja. Ou seja, há desejos da carne, da nossa natureza, que são desejos pecaminosos. São desejos que não agradam a Deus. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente para que aquilo que o Espírito deseja. Então, um desejo santo é aquele desejo não que a carne como natureza pecaminosa deseja, mas é um desejo que a pessoa tem de acordo com aquilo que o Espírito Santo deseja. Quando você olha, por exemplo, lá em Gálatas, e Paulo vai falar sobre os frutos ou os desejos da carne, Gálatas capítulo 5, você vai perceber que Paulo fala assim, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas, e são o quê? Imoralidade sexual. Ontem, inclusive, aqui nós falamos com jovens a respeito da homofobia e os preconceitos. Não fui porque eu dei a palestra, mas posso dizer que foi uma palestra muito boa, com muitos jovens participando, numa linguagem que eu não tenho muitas papas na língua, linguagem clara, bíblica, ensinando os jovens a respeito como deve ser tratado com homossexualidade, com a tendência, com a orientação, com o comportamento, tá? E ao mesmo tempo com o homossexualismo, com a prática homossexual, tá? Ou seja, como é que nós devemos nos postar biblicamente, sem sermos preconceituosos, mas sendo bíblicos. Então ele fala, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, iras, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, desejo ardente pelo álcool, orgias, que podem ser, inclusive, você pode colocar aí a questão de glotonaria, questões sexuais e coisas semelhantes a estas. Ou seja, há desejos que nós temos da nossa natureza pecaminosa que são desejos pecaminosos. São desejos cuja inclinação e cuja mente é da carne. Carne como natureza pecaminosa. Mas nem todo desejo é pecaminoso. Existem desejos santos. Desejos que estão em harmonia com a mente de Deus, que estão em harmonia com o Espírito Santo. Por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 e 5. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado. E aí está falando sobre a questão do casamento, versículo 3, a questão dos alimentos, que eram puros ou impuros, 1 Timóteo 4, 3. Então ele está falando, pois tudo que Deus criou é bom. Então esse contexto aí é o contexto de pessoas que proibiam o casamento, pessoas que proibiam o consumo de alimentos que eram considerados impuros. E Paulo fala assim, pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graça. Versículo 5, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Ou seja, há desejos, há práticas que são santificadas pela palavra, que estão em submissão à palavra, que estão em concordância com a palavra de Deus, pela oração, que nos leva a ter uma mente conectada, um coração conectado com Deus. Tanto é que há desejos santos, que no Salmo 37, versículo 4, Salmo 37, versículo 4, o salmista fala assim, ele começa no versículo 3, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, ou seja,
tenha prazer no Senhor. E Ele atenderá aos desejos do seu coração. Ou seja, quando você está em plena sintonia com Deus, você tem desejos santificados por Deus. Então, vocês lembram que no primeiro estudo eu falei sobre mente, vontade e desejos, corações que são muitas das vezes pecaminosos. Mas naquele mesmo estudo eu já deixei claro que nem todo desejo, nem toda vontade é pecaminosa. Há desejos humanos, há vontades humanas em Cristo, no Espírito, santificados em Deus, que se tornam desejos santos. Quer ver? 2 desejos que você pode ter que são santos. Não só pode ter, que deve ter. E você terá, se você tiver uma vida de oração. Você terá, se você tiver uma vida orientada pela palavra, por exemplo, de Deus. É impossível uma pessoa que tem uma vida de oração e que tem uma vida orientada pela palavra de Deus que não tenha os 2 desejos que eu vou apresentar agora. Porque esses desejos, eles procedem do coração de Deus. Se você não tem esses desejos, ou você tem crise com esses desejos, comece a repensar sua vida de oração e sua vida de obediência à palavra. Nós precisamos, como Paulo, ser pessoas que sempre, continuamente, estão na presença de Deus, em oração e pela meditação da palavra. Quanto mais nós nos aproximamos do coração de Deus, mais o nosso coração é transformado. Quanto mais nós nos aproximamos da mente de Deus, mais a nossa mente, conforme diz Paulo em 2 Coríntios 10, ela é colocada em submissão, em obediência, em cativeiro à mente de Jesus Cristo. Primeiro desejo que Paulo mostra, e deve ser o desejo nosso. Antes dessa frase aí, os desejos santificados são aqueles que no Espírito Santo, pela oração e palavra de Deus, são sujeitos e harmonizados ao caráter e à vontade de Deus. Por isso esses desejos produzem edificação de vidas, produzem alegria verdadeira, porque os desejos pecaminosos, conforme diz Paulo, produz angústia e tribulação da alma. Desejos pecaminosos não produzem alegria verdadeira. Produzem uma alegria falsa, uma alegria circunstancial, aquela alegria que Salomão fala que é loucura, porque é uma alegria que não procede de Deus. Mas os desejos que estão em sintonia com o coração de Deus produzem uma alegria verdadeira, edificam vidas. Os desejos pecaminosos destroem vidas. Tanto é que nós falamos isso, que quando a pessoa usa o argumento de que a prática homossexual, ela é legitimada pelo amor, nós vimos que o amor, ele se sujeita à lei de Deus, o amor, ele produz o bem, o amor, ele edifica, o amor, ele constrói, e ele não destrói. Então, quer dizer, esse desejo santificado, ele edifica vidas, ele produz a alegria verdadeira, mas ao mesmo tempo, ele glorifica e exalta a Deus. Primeiro desejo. Vamos analisar 2 desejos santificados que está nesse texto. Existem muitos outros, mas nesse texto de Romanos quero citar 2. Primeiro, desejo de comunhão com o povo de Deus. Olha lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, desejo de comunhão com o povo. Romanos capítulo 1, ele fala assim, versículo 10, em minhas orações, e peço que agora finalmente pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados para a fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas das vezes planejei visitá-los, mas foi impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Paulo tinha um desejo profundo, um anseio de comunhão com o povo de Deus. Ele queria estar lá em Roma para que ele tivesse comunhão com o povo. Talvez você conheça aquela história, brincadeira lá, de uma família que era canibal, né? E aí de repente o filho está na sala e ele está comendo e de repente ele vira,
grita: mãe, eu não gosto do meu irmão, tá? E a mãe falou: não se preocupe, meu filho, coma apenas as batatas, tá? Ou então você conhece aquela história daquele pastor que acorda de manhã e ele fala assim para a esposa: mas eu não vou à igreja. E a esposa fala para ele assim: por que você não vai? Ele falou: não vou. E a esposa falou: então me dê 2 razões. Ele falou: a primeira razão é que metade da igreja não vai com a minha cara. E aí a esposa falou: tá, tudo bem. E qual que é a segunda razão? Ele falou: a segunda razão é que eu não vou com metade da cara dos outros. Tá? Eu não vou com a cara, por exemplo, da outra metade. É muito comum nós ouvirmos expressões, tipo pessoas dizendo que eu tenho mais prazer de estar com incrédulo do que com crente. Eu já ouvi isso de crente. Eu tenho mais comunhão com incrédulo do que com crente. Nós podemos ter e devemos ter comunhão com incrédulo. Agora, dizer que tem mais prazer ter comunhão com incrédulo do que como cristão, alguma coisa está errada. Porque nós, pela oração, pela palavra, devemos ter anseio de comunhão com o povo de Deus. E Paulo usa expressões, em Romanos capítulo 1, versículo 11, você pode ver lá, ele fala assim: anseio vê-los a fim de compartilhar. A palavra compartilhar é comunhão. Koinonia é vida em comum. Versículo 13: quero, irmãos, que saibam que muitas das vezes planejei visitá-los. Final do versículo 10: seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Final do versículo 12: para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Anseio de comunhão. E Paulo manifesta aqui um desejo de comunhão para fortalecimento. É aquilo que está no versículo 12, isto, final do versículo 11. Com vocês algum dom espiritual. Algumas pessoas falam que esse dom espiritual pode ser compartilhar o próprio Cristo, pode ser os dons que nós recebemos do Espírito Santo, mas Paulo está se referindo a algum benefício espiritual, alguma coisa que Paulo queria compartilhar com a igreja, ter comunhão com os irmãos para fortalecimento, para encorajamento mútuo, edificação mútua. É interessante você perceber que a visão de Paulo não é a visão de estar com eles para receber deles alguma coisa. Isso não é comunhão. Na comunhão você dá, você recebe. É interessante que a palavra koinonia, ela tem a ideia de algo comum. Então, na comunhão, eu dou, eu recebo. Desejo de comunhão é desejo de compartilhar. E nesse compartilhar, você dá, você recebe. Por isso que nós falamos muitas das vezes que igreja não pode ter aquela visão de que igreja ela é fornecedora. Aquela visão de que igreja é de alguma forma um lugar onde eu vou para receber. Se eu anseio comunhão, eu vou para receber e vou para dar. Porque na comunhão eu dou, eu recebo. Por isso que existe essa expressão fortalecimento, edificação mútua. É a ideia da reciprocidade. É aquilo que eu faço por alguém e alguém faz por mim. Isto é comunhão. Na comunhão eu dou, eu recebo. Na comunhão eu encorajo, eu sou encorajado. Eu fortaleço, eu sou fortalecido. E esse fortalecimento e encorajamento, ele fala lá, é uma coisa que vem pela fé. Através da pessoa de Jesus Cristo. Vem através da palavra de Deus. Isso é a ideia da comunhão. Abra lá sua Bíblia em Romanos capítulo 15. Versículo 14, nós vamos estudar Romanos 15 e 14 também. Ele fala assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros.
É interessante você perceber que comunhão na Bíblia, ela ocorre através da prática dos princípios de mutualidade. Mutualidade são aqueles versículos na Bíblia que falam uns aos outros. Amai uns aos outros, orai uns pelos outros, servi uns aos outros. Existem mais ou menos cerca de 25 mandamentos de reciprocidade. Mandamentos positivos é aquilo que eu devo fazer para promover comunhão. Então, orar um pelo outro, servir um ao outro, perdoar um ao outro, são os mandamentos positivos. É o que eu devo fazer. Os mandamentos negativos é aquilo que eu não devo fazer para destruir, por exemplo, comunhão. Não falar mal uns dos outros, não julgar uns aos outros, não vos morder e devorar uns aos outros. Paulo fala em Gálatas, etc. Esses são o quê? São os mandamentos negativos. Então a Bíblia fala assim, o que eu devo fazer para promover comunhão? O que eu não devo fazer para destruir comunhão? Então a comunhão é a prática da mutualidade, da reciprocidade. Por exemplo, eu tenho comunhão com a Raquel, por exemplo, com minha esposa. Essa comunhão ela é verdadeira quando eu entro no relacionamento para dar e para receber. Por isso, quando você faz aconselhamento pré-nupcial, você fala para a pessoa, não entre no casamento naquilo que o outro pode fazer por você. Não entre no casamento com a visão, como é que a minha esposa, o meu cônjuge, meu marido pode me fazer feliz. Entra no casamento, como é que vocês podem compartilhar uma vida comum, onde mutuamente vocês vão edificar um ao outro. Essa é a ideia de comunhão. Ou seja, há algo mútuo, um ao outro. Aí você olha lá em Salmo 119, versículo 63. Salmo 119, 63. Que diz o seguinte. Salmo 119, 63. Ele fala assim, sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos teus mandamentos. Alguém que é amigo de Deus, que teme a Deus, que ama a Deus, que tem uma comunhão profunda com Deus por meio de Jesus Cristo, no Espírito Santo, ele também vai ser amigo, ele vai amar, ele vai ter comunhão com aqueles que temem a Deus. Por isso que eu falo, está errado quando um jovem da igreja, está errado quando um casal da igreja, está errado quando um cristão, ele tem mais amizade, mais comunhão com as pessoas que não temem a Deus do que as pessoas que temem a Deus. Está errado. Porque se eu tenho mais alegria com as pessoas que não temem a Deus, isso significa que eu estou compartilhando de valores, de princípios, de pessoas que não temem a Deus. A alegria do servo de Deus é maior quando ele tem comunhão com o povo de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, a comunhão com o povo de Deus. Então alguém que fala que eu tenho mais comunhão e mais alegria com o pessoal que não é da igreja, com o pessoal da igreja, deve ser repreendido em nome de Jesus, porque está errado biblicamente. Alguma coisa na vida da oração e na vida da palavra está errada. Porque alguém que tem uma vida profunda de oração, uma vida profunda de prática da palavra, tem prazer na comunhão com o povo de Deus. É amigo daqueles que amam o Senhor, é amigo daqueles que temem ao Senhor. Agora, isso não significa, de novo, que não tem amizade com as pessoas lá fora. Tem. Até porque essas amizades lá fora são oportunidades que nós temos de evangelizar, de testemunhar de Jesus. Mas dizer que eu tenho mais prazer com comunhão com o pessoal não cristão do que o pessoal cristão, ou comunhão mais profunda com quem não é cristão do que o pessoal cristão, tem alguma coisa errada. Ok? Então, terminando esse ponto, pergunte-se, eu tenho desejo de comunhão com o povo de Deus? Igreja local para fortalecimento e encorajamento mútuo. Quem sabe eu tenho feridas não tratadas no meio do povo de Deus, que eu preciso tratar. Quem sabe a minha vida de oração, a minha vida de palavra, não está como Deus gostaria que tivesse. Mas eu tenho desejo de comunhão com o povo de Deus. O que eu tenho de feito de prático para a concretização desse desejo? O que eu tenho feito de prático
para ter comunhão com o povo de Deus se eu tenho desejo de comunhão? Esse dia eu estava jantando com um líder de grupo pequeno. E eu estava conversando com esse líder a respeito de alguém que saiu do grupo pequeno e que de alguma forma estava se queixando do grupo pequeno, porque um momento a pessoa compartilhou alguma coisa e ela não sentiu o apoio que ela queria sentir. E aí eu estava conversando com o líder, e aí o líder virou para mim e falou assim: Domingos, é interessante, todo mundo espera que de alguma forma eu como líder faça alguma coisa em prol do grupo pequeno. O líder falou: eu também tenho as minhas necessidades, eu também tenho meus problemas, e ninguém do grupo também me liga, ou me procura, ou me convida para alguma coisa. E eu falei para ele, isso é um problema que normalmente nós temos em igreja. Que normalmente nós achamos que é papel do líder, seja ele do grupo pequeno, seja ele do líder do ministério, seja ele do líder da igreja, qualquer, nós achamos que é papel do líder cuidar de todos. Quando na verdade, o princípio bíblico é o cuidado uns dos outros. Por isso que no contexto da nova aliança, há o desafio dos Cs. E você vai fazer encontro novos membros, você vai ver que a nossa igreja tem uma estratégia de 5 Cs, para que você possa, de um modo eficiente, de um modo eficaz, cooperar para que a igreja alcance a sua visão e a sua missão. E um dos Cs é o conviva. Ou seja, desenvolva relacionamentos significativos no contexto da igreja. E nós defendemos como igreja que esses relacionamentos devem ser desenvolvidos não exclusivamente, mas principalmente através de grupos pequenos, que são os grupos que se unem nos lares durante a semana. Inclusive, se você é membro da igreja, você deve já estar sabendo que a partir de agora, janeiro de 2015, ninguém mais se envolve com liderança de ministério, ninguém mais se envolve em equipe ministerial, a não ser que esteja inserido num contexto de grupo pequeno. Tanto é que é um dos assuntos da reunião da liderança amanhã. Nada te impede você ser membro da igreja, participar da vida da igreja, não sendo parte de um grupo pequeno. Não é o ideal que nós queremos para você. Mas para você se envolver com o ministério, se envolver com liderança, fazer parte de uma equipe, você tem que fazer parte de um grupo pequeno. E muitas das vezes nós percebemos líderes até que não fazem parte de grupo pequeno tempo nenhum e que de alguma forma caminham muito sozinhos, em determinados momentos da história da sua própria vida. Nós queremos dinamizar na vida da igreja a prática da comunhão através de grupos pequenos. Grupos que tenham o objetivo da inclusão, que é do acolhimento, da integração, do discipulado, da edificação mútua, mas ao mesmo tempo tem o desafio exatamente da multiplicação, que é a multiplicação de novos líderes, novos grupos pequenos. Então, tenha o desejo de conviver, de desenvolver relacionamentos significativos com o povo de Deus. E uma das ferramentas que nós temos é o grupo pequeno. Não é algo perfeito, o grupo pequeno tem os seus problemas também, tem as suas dificuldades, mas com certeza é um dos melhores meios na vida de uma igreja para você desenvolver relacionamentos. Então tenha o desejo da comunhão. Segundo C, e última coisa, é o desejo de frutificar e expandir o reino de Deus. Desejo de comunhão com o povo de Deus é um desejo santo. Desejo de frutificar e expandir o reino é um desejo santo. Vai lá em Romanos capítulo 1, versículo 13. Paulo fala assim, final do versículo 13: meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como eu tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho. É interessante que Paulo queria colher fruto, e esse fruto também era fruto evangelístico. Era também discípulos, era vidas ganhas pelo evangelho de Jesus Cristo. Tanto é que você olha lá em Romanos mais adiante, no capítulo 15, olha lá em Romanos capítulo 15, Paulo fala assim, no versículo 18, ele fala: não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra, tá?
e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo. Assim, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Versículo 20, fiz questão de pregar o Evangelho, onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-los aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não haviam o escutado. Versículo 22, é por isso que muitas das vezes fui impedido de chegar até vocês. Um dos desejos que Paulo tinha era chegar até eles, não só para ter comunhão com o povo de Deus, mas para compartilhar o Evangelho e ganhar pessoas para Cristo, pelo poder do Evangelho. Era levar o Evangelho além das fronteiras religiosas, culturais, geográficas. E aquilo que Paulo fala exatamente no capítulo 1, quando ele fala no versículo 14, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. A ideia era pessoas cultas e incultas, sábios e ignorantes, pessoas que de diferentes classes sociais, diferentes culturas. Ele fala mais adiante no versículo 14, ou seja, sou devedor. No versículo 13, por exemplo, no final, tenho colhido entre os demais gentios. É aquela visão de Atos 1:8, pregar o Evangelho em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Era o desejo de Paulo, levar o Evangelho além das fronteiras. Você tem esse desejo? Desejo profundo, ardente de pregar o Evangelho de Jesus Cristo? Paulo queria alcançar todas as classes, todas as raças, classes, além do mundo judaico. Eu lembro quando eu cheguei em Ribeirão Preto em 1991, nós mudamos no final de 90, chegamos em Ribeirão Preto em 1991, vindo da Igreja Batista Adventista de Campinas, para implantar essa igreja aqui em Ribeirão Preto. E desde o início, a visão que Deus colocou no coração, era uma igreja que alcançasse todas as classes sociais, uma igreja que dialogasse com todas as classes sociais, todas as raças, todas as pessoas. E pela graça de Deus, esta igreja hoje, ela tem presença em todas as classes sociais de Ribeirão Preto. O Evangelho tem sido pregado em todas as classes sociais de Ribeirão Preto, todas que você possa imaginar. Não há uma família de Ribeirão Preto, tradicionalmente de Ribeirão Preto, por mais rica que seja, que pelo menos uma pessoa desta família, não tenha participado de um estudo, não tenha ouvido a palavra de Deus, não tenha contato com a palavra do tempo de Deus, por causa do ministério desta igreja de pregar o Evangelho. Nós temos o convite do Uruguai, ajudarmos o pastor Aliandro Las e o pessoal da OM, Operação Mobilização, no fortalecimento e na expansão da igreja no Uruguai. Quando o pastor Aliandro Las falou assim, passe no Uruguai para nos ajudar, prontamente nós dissemos, sim, queremos ajudar o Uruguai. Eu e o Gerson e o Guilherme estivemos lá, ouvindo o pastor Leandro, uma equipe, ministrando a palavra lá, vendo quais são as oportunidades que nós temos de ministrar no Uruguai. Quando em 1990 e poucos, pastor Daniel Soares Correia, ex-presidente da Convenção Batista Portuguesa, fez um apelo, passe por Angola e ajuda-nos, e nós montamos equipes que foram em Angola para ajudar o trabalho em Angola, era atender um apelo do povo angolano. No mês de março, eu estarei no dia 22 de março, se Deus assim permitir, pregando na primeira igreja batista do Lubito, igreja que faz jubileu, 50 anos, igreja que eu participei quando era criança, e que me convidou para ser pregador oficial no aniversário de 50 anos da igreja, onde dia 22 tem o culto de celebração dos 50 anos, e durante a semana tem uma conferência para pastores e líderes que eu estarei ministrando, se Deus assim permitir.
Isso faz parte da nossa missão e visão. Estaremos em Angola no mês de junho, atendendo o pedido da Convenção Batista de Angola, província de Benguela, para ajudarmos na capacitar igrejas e líderes, visando o treinamento e o desenvolvimento da implantação de 85 novas igrejas nos próximos 20 anos lá, que eles têm como alvo deles. Estamos com Sandro e Denise, lá em Manchester. Estamos com o pastor Fabrício em Tambaú. Estamos com Edson e Miriam, dentro dos trabalhos com os povos indígenas, lá na MEVA, Missão Evangélica da Amazônia. Estamos também juntamente lá com Rafa e Milka, treinando agora em Brasília, depois lá com os índios suruís em Rondônia. Estamos com o pastor Daniel, implantando a igreja em Franca, lá em Franca. Estivemos envolvidos com Rafael Fernandes na implantação da igreja em Porto Ferreira. Estivemos envolvidos com a Igreja Batista Jardim Independência e outras igrejas na implantação da congregação aqui em Ribeirão Verde, além de muitas outras áreas e outros lugares que nós estamos envolvidos como igreja. Em outras palavras, eu desejo de alcançar todas as raças, classes, além do mundo da nova aliança, além do nosso quintal, além do nosso meio de vida, mas eu desejo de que o Evangelho seja levado até aos confins da terra. Eu tenho o desejo de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Qual foi a última vez que você compartilhou o Evangelho com alguém? Que você sentou com alguém, falou da sua experiência de salvação, falou do Evangelho de Jesus. Quanto mais você se aproxima do coração de Deus, em oração, pela leitura e meditação da palavra, mais você vai ter o desejo de compartilhar o Evangelho àqueles que não conhecem. Houve um grande homem de Deus no passado, que todo dia ele orava e dizia: Senhor, dá-me almas, ou leva-me. Senhor, dá-me almas, ou leva-me, no sentido de tira minha vida. O desejo de compartilhar o Evangelho era tão profundo no coração dele, que ele diariamente chorava aos pés do Senhor, pedindo que Deus lhe desse oportunidade para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. O que eu tenho feito de prático para no Espírito Santo concretizar esse desejo de compartilhar o Evangelho? Nós temos dentro dos 5 Cs, o 5º C é comunique. Comunique o Evangelho às pessoas que fazem parte do seu círculo de relacionamento. Tenha os seus relacionamentos com pessoas não cristãs como a oportunidade de compartilhar o Evangelho de Jesus. Aí você fala assim: Domingos, que Evangelho? É o que eu preguei semana passada. O Evangelho prometido. O Evangelho que é centralizado na pessoa de Jesus. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. O Evangelho que revela a justiça de Deus, dando vida a quem crê em Jesus, condenando a morte eterna aquele quem não crê em Jesus Cristo. Os grupos pequenos são uma boa oportunidade para isso. Recentemente estava conversando com o Rodrigo e Flávia, e o Fábio e a Viviane têm o desafio de começar um grupo. E eles vão estar começando um grupo logo, um grupo pequeno. E vai ser inclusive na casa do Rodrigo e da Flávia, num dos condomínios na saída de Ribeirão Preto. E quando nós estávamos conversando domingo passado, eu, Rodrigo, Flávia, Fábio, a Flávia virou e falou assim: posso convidar as pessoas não cristãs? Eu falei: Flávia, não só pode como deve. O grupo pequeno é oportunidade para isso. Ou seja, de convidar seus amigos, seus colegas, seus familiares, para que num momento informal, numa casa, num contexto de informalidade, tenham a oportunidade de conhecer mais do Evangelho de Jesus Cristo.
Ore por essas pessoas. Nos grupos pequenos, o ano passado, durante 4 meses, nós nos mobilizamos, desafiando cada pessoa a orar pelo menos por 3 pessoas não cristãs. E quando eu falo não cristão, não é que pensar um cristão católico, ou aquele que é espírita, que se diz cristão, etc. Não cristão com pessoas que não são discípulos de Jesus Cristo. Ok? Então, ore por essas pessoas. Busque oportunidades, quem sabe, de você dar um livro que fale a respeito de Jesus. Um livro que apresente o plano de Deus para a vida. Quem sabe você convide a pessoa para um café, com um chá com você, nesse calor, um chá bom, bem quente. E você, à mesa, fale do seu testemunho. Fale do que Cristo fez na sua vida. Só que atenção, se a sua vida não tem um bom testemunho perto desta pessoa, então não fale. Se você é um mau pagador, não cumpre com os seus compromissos financeiros. Se você tem um testemunho de uma vida que não é verdadeiramente cristã, é fofoqueiro, é daquela pessoa que na empresa fala mal dos outros, é aquela pessoa que, por exemplo, que na vizinhança briga com os vizinhos, etc, etc. Aí você chama a pessoa para falar de Cristo, a pessoa vai olhar para você e vai assim, opa, você vai me falar de Cristo? Ou seja, fale de Cristo, mas fale com uma vida bonita. Uma vida que realmente testemunha do Evangelho de Jesus. Se você passa pelo seu vizinho todo dia e nunca cumprimenta o seu vizinho, ele não vai querer que você fale de Cristo para ele. O vizinho vai dizer, pessoa antipática, orgulhosa, sei lá o que for, vai lá, quer falar de Cristo para você. O vizinho vai dizer, meu amigo, eu não quero ouvir você. O Al Rendes fala o seguinte, mostre interesse pelas pessoas, ame as pessoas, respeite as pessoas, envolva-se com as pessoas e depois elas vão querer ouvir o Evangelho que você tem para dizer. Nunca se esqueça disso. Jesus se envolveu com a mulher samaritana, Jesus se envolvia com as pessoas. E depois Jesus falava do plano de Deus para as pessoas. Muitas das vezes nós queremos falar de Cristo sem nos envolvermos com as pessoas. E se você só tem amizade com cristão e não se relaciona com pessoas não cristãs, é lógico que você dificilmente vai ter oportunidade de falar o Evangelho. Então fale de Cristo para as pessoas. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar. Os desejos santificados são aqueles que no Espírito Santo, pela oração e pela palavra, são sujeitos e harmonizados ao caráter e à vontade de Deus. E por isso produzem a edificação de vidas, alegria verdadeira e glorificam a Jesus Cristo. Nós vimos 2 desejos baseados na vida de Paulo nessa carta aqui no início da carta aos Romanos. Desejo de comunhão com o povo de Deus. Desejo de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com aqueles que não conhecem o Evangelho. Você tem esses desejos? O que você tem feito de prático para que esses desejos se concretizem? Se você não tem esses desejos, você é verdadeiramente convertido? Você já crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Senhor da sua vida? Se você não tem esse desejo, mas você já crê em Jesus, e em algum momento da história da sua vida você perdeu esses desejos, como é que está a sua vida de oração? Diariamente você tem vivido numa vida de atitude de oração, entrando na comunhão, na presença de Deus, falando com Deus? Como está a sua vida de meditação da palavra? Diariamente tens investido tempo na leitura da Bíblia, da palavra de Deus? Conhecer para compreender, compreender para obedecer, para colocar em prática? Porque quanto mais você se aproxima de Deus em oração, quanto mais você conhece, compreende, se deleita, pratica a palavra de Deus, mais desejo você vai ter de comunhão com o povo de Deus, para edificação,
para fortalecimento, para encorajamento mútuo, e mais desejo você vai ter de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com aqueles que não conhecem o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que você possa cada dia buscar pela oração, pela prática da palavra, ter desejos harmonizados com o coração de Deus, desejos que produzam edificação de vidas, desejos que produzem a verdadeira alegria que vem do Senhor, desejos que glorificam o nome de Jesus Cristo acima de todo nome. Amém.